Olá, eu sou o professor Antônio André e aqui a minha esposa, a professora Juliana. E a gente resolveu fazer essa série falando sobre o casamento da estratégia e da liderança. Professora Juliana, o Ju, a estratégia ela pode ser definida como um conjunto de ações onde a empresa vai procurar utilizar os recursos que ela tem, que são os recursos sempre limitados. Como ela vai utilizar esses recursos limitados para conquistar e para fidelizar clientes. Agora, uma coisa é um grupo de executivos chaves da empresa se reunirem no Hotel Fazenda, desses bem chiques, e ficarem presos lá durante 3 dias fazendo um planejamento estratégico. E eles saem de lá, muitas vezes, achando que pronto, já está resolvido, ou seja, já foi feito o planejamento estratégico e as coisas todas vão acontecer conforme planejado. E definitivamente não é assim que funciona. Ou seja, o processo de planejamento estratégico ele deve necessariamente permear a empresa como um todo, não só a empresa. O planejamento estratégico deve envolver todos os stakeholders. E por stakeholders eu estou chamando aqui de desde os fornecedores, prestadores de serviço, a própria empresa, os canais de distribuição, sejam atacadistas, distribuidores, varejistas, vendas online, ou seja, todo esse ambiente empresarial precisa permear a estratégia que foi definida e todos os players, todas as pessoas envolvidas nisso precisam seguir a estratégia. Então, como é que a gente faz isso acontecer? A gente faz isso acontecer através do que, professora Juliana? Da liderança, de uma gestão forte, de uma gestão ética. Aliás, a gente não fala de gestão e de liderança sem ética. Primeiro ponto. Agora, dentre esses 5 pontos que todo novo gestor deve saber... Opa, isso é bom, hein? Existem algumas questões básicas aqui. Eu vou trazer antes até o argumento do porquê que é básico. Muita gente acha que ser líder, ser gestor, é ter poder, ter fama, ter prestígio. E não é nada disso. Você pode até ter prestígio, até ser uma pessoa que exerça o seu poder de influência, de persuasão. Mas para isso, você precisa desenvolver algumas habilidades. Eu vou falar dessas 5 primeiras, esse básico que todo novo gestor deve saber. Porque a gestão definitivamente não é para todo mundo, para a liderança. São para as pessoas que querem e estão dispostas a aprender para fazer com que a estratégia de fato aconteça. Primeira estratégia, o que o gestor precisa saber? Primeiro é conhecer sua equipe. Você conhece sua equipe? Conhecer em que sentido? O que motiva essa equipe? Você está disposto a aprender sobre ela? Quais são as habilidades de cada um? Você sabe qual é o melhor de cada um aqui? Você sabe reconhecer a limitação de cada um e o que para cada um é um desafio? A gente precisa estimular esse desafio em cada um, mas cada um tem um limite. A gente não pode nem ir além desse limite e nem aquém. Como você vai servir de auxílio para essa pessoa? Como um exemplo de conduta, um exemplo modelo de gestor. E promover e incentivar um ambiente de colaboração, porque o mercado ele é competitivo, mas a colaboração precisa estar presente nessa empresa. Então, primeiro ponto, conhecer a sua equipe. Faz sentido uma questão de estratégia? Você sabe que você está falando isso daqui e eu me lembrei assim de 2 chefes que eu tive. Você sabe que eu costumo perguntar para os meus alunos o seguinte: você tem um bom chefe? Porque se você não tiver um bom chefe, eu te dou uma sugestão: muda de chefe. Eu tive na minha vida bons chefes, graças a Deus, e tive alguns maus chefes também. Mas você sabe, eu me lembrei muito de um bom chefe que você falou sobre conhecer bem, né, os seus liderados, tá certo? Eu era diretor e fui contratado para internacionalizar uma empresa muito grande. E o processo de internacionalização, ele obviamente é um processo que acontece em altíssimo nível da empresa. E nesses processos todos, muitas viagens eu fiz com o presidente. Então, nós passamos muito tempo juntos, em aeroporto, em avião, em café da manhã, em trânsito, ou seja, esse presidente ele foi para mim assim, sabe, assim, uma referência. Sabe por quê? Porque ele tinha um vivo interesse pelas pessoas, um interesse autêntico pelas pessoas. Ele conhecia muito bem todos aqueles que o cercavam. Conhecia muito bem. Então, o que acontecia? Durante esse tempo todo que nós estivemos juntos, ele me conhecia muito bem. E eu, obviamente, acabei também
conhecer dele, da família dele, da história dele. Essa situação ela deve se aplicar, eu acho que em todos os níveis da organização, não é isso? Isso, e o que você trouxe, até chamou de chefe, né? O chefe ruim ou o bom chefe, só trazendo aqui, talvez, uma nomenclatura mais adequada para a atualidade, que você tem que ser um excelente líder. Porque aqueles que não exercem liderança, esses sim, são chefe. Aquele chefe ruim, inclusive. E que bom que você teve a oportunidade ali de aprender também com um líder de fato, de conhecer, aprender sobre a importância de conhecer as pessoas e de se interessar genuinamente por cada um. Vamos ao segundo ponto? Vamos. Estabeleça metas claras. Todo líder precisa ter metas claras. A empresa traça aqui uma estratégia, não é, professor André? Uma estratégia que precisa ser seguida, com números, dados, fatos, métricas e resultados que precisam ser perseguidos. Esse líder, você como líder, você sabe estabelecer essa meta com data, com prazo, com fatos, com números, acompanhá-las, metas realistas? Como que você está desenhando essas metas? Você está trazendo essa clareza para a sua equipe? Por que essas metas precisam estar tão claras? Pois é, você sabe que se a gente olhar para a estratégia ela define caminhos e os objetivos que a empresa quer chegar. Os objetivos, para mim, sempre começam no objetivo principal, que é conquistar e fidelizar os clientes. Muito bem, para isto, a empresa precisa traçar caminhos para chegar lá. E esses caminhos envolvem, então, agora metas de vendas, metas de produção, metas ligadas aos investimentos em marketing, metas direcionadas para o desenvolvimento dos nossos fornecedores, ou seja, quando a gente fala de estratégia é um conjunto, certo? É um conjunto de objetivos e de estratégias, tanto que existe uma metodologia chamada OKR. OKR são Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves. Agora mesmo eu atuo como conselheiro de uma empresa e nós estamos finalizando um planejamento estratégico. E o planejamento estratégico dessa empresa foi composto por 15 OKRs, ou seja, 15 objetivos e resultados esperados por esses objetivos, para que cada uma das áreas importantes dessa empresa possa cumprir esses objetivos. Agora, o que acontece é que desses 15 objetivos que estão lá, várias áreas estão envolvidas. E nesse processo todo, existe agora a comunicação, né? Ou seja, como é que a gente permeia essa comunicação? Essa comunicação precisa permear a empresa como um todo e o objetivo estratégico ele precisa ser definido claramente como uma meta, como um resultado a ser alcançado. Então, o que é uma meta? Uma meta ela é uma etapa intermediária de uma estratégia. Uma meta são métricas, são momentos, são números que definem se a estratégia está sendo bem executada ou não. Por exemplo, é comum que se faça um planejamento estratégico envolvendo o curto prazo é um ano, o médio prazo, 2 ou 3 anos, o longo prazo, às vezes 4, 5 anos ou mais. Para poder estabelecer métricas, para a gente saber se a gente está seguindo a estratégia, são definidas metas. Então, é muito comum, por exemplo, empresas, principalmente as norte-americanas, que estabelecem metas trimestrais. Ou seja, metas, por exemplo, de vendas, metas de redução de custo. É fundamental, sem dúvida nenhuma, que o líder conheça as suas metas, porque ele é responsável por elas e ele será cobrado por elas. E ele tem que comunicar isso tudo para a equipe. Né? Então ele tem que conhecer tudo isso porque ele se torna responsável por isso. Exatamente. Então aquela história do mimimi, de querer culpar os outros, não cola aqui. Negativo. Perceberam, gestor, por que você precisa aqui? Aqui você carrega essa responsabilidade. Então não tem mais a quem culpar. Por isso, conhecer a equipe, por isso definir e estabelecer metas. E como você trouxe, a questão da comunicação, que é o nosso terceiro item. Então nós falamos já de conhecer bem a sua equipe, conhecer seus talentos, falamos de estabelecer metas e como já a estratégia mencionou, a questão de desenvolver habilidades na comunicação. Como que a gente vai comunicar tudo isso? Você como novo gestor deve saber que você precisa se comunicar bem com os stakeholders, seja com a sua equipe, seja com os demais stakeholders da própria empresa, seja com os clientes, com fornecedores, enfim. Essa comunicação clara, será que aquilo que o outro entendeu é aquilo que você gostaria de ter passado? A comunicação precisa certificar que isso aconteceu.
essa escuta ativa, eu estou ouvindo o que as pessoas têm a me dizer? Esse meu cliente interno, o cliente externo, os meus diretores, será que eu estou seguindo a estratégia de maneira adequada? Porque a comunicação, ela chega até o líder, de alguma forma, e eu preciso confirmar se o meu entendimento como líder está correto e depois confirmar se aquilo que eu vou passar está correto também. Então essa clareza vem também através da escuta. Eu escuto e depois confirmo, para depois eu conseguir comunicar. Posso falar uma coisa? Claro. Você sabe que você me fez lembrar de um treinamento que você vira e mexe faz, que eu acho extraordinário, porque as pessoas se surpreendem muito. É aquela história do telefone sem fio, né? A Juliana, ela está dando treinamento para a equipe lá, 30 pessoas estão vendo a empresa, e ela coloca um texto assim, bem sofisticado, com vários números, indicadores, tal, às vezes até algumas coisas assim, meio desconexas ali, e ela faz o seguinte, ela pede para algumas pessoas, quantas pessoas normalmente você põe para fora lá da sala? Eu gosto de um número mágico, 6, 7 pessoas. 6, 7 pessoas da equipe, eles saem da sala, e aí ela mostra lá o slide que tem esse texto, e a primeira pessoa lê o texto, e ela fala, agora eu vou chamar a primeira pessoa para entrar na sala, e você diz a ela o que está escrito lá, qual é a missão que ela tem que exercer. E aí o que acontece? Essa segunda pessoa entra na sala, o primeiro conta, e aí esse segundo tem que contar para o terceiro e assim sucessivamente. Quando a última pessoa que estava lá fora entra na sala e o quinto fala o que ele ouviu, ele passa uma mensagem totalmente diferente do que estava escrito lá no primeiro slide. Não é isso que acontece? Então, o que costuma acontecer, de maneira geral, é esse ruído na comunicação, que acontece desde quando éramos crianças e que continua acontecendo depois de termos nos tornado adultos e profissionais. Então, como isso pode acontecer? Porque existe aí uma carga de emoção e de pressão, porque aparecem alguns números, algumas métricas, as pessoas querem trazer ao pé da letra. E esse receio de trazer exatamente aquilo que o primeiro leu é o que acaba trazendo ali nessa ansiedade, essa distorção. Então, o líder, ele precisa aprender a decodificar isso e confirmar se aquilo que ele ouviu é realmente aquilo que estava escrito, até para não cometer nenhum erro grave em relação à estratégia. Por isso a importância do feedback. O que é o feedback? Eu confirmar, eu ouvir, eu falar em relação ao outro a respeito de um fato. Então, feedbacks, eles são importantes, ser feitos sempre que necessários. Se pergunta quando, de quanto em quanto tempo eu preciso dar feedback. Não existe uma receita. Não acredite naquele feedback sanduíche. Né? Vá naquilo que é certo. Feedback é sempre que você sentir que é necessário. Por isso esse refino para o líder e para a primeira gestão. Aprenda a desenvolver habilidades de liderança e de comunicação. Então vamos lá. Já falamos sobre os 3 itens aqui essenciais para a questão da primeira gestão. Conhecer a equipe, definir metas claras e desenvolver habilidades de comunicação. Quarto ponto extremamente importante que você precisa saber quando você assume ali um cargo de gestão é que o delegar é diferente de largar. As pessoas costumam assumir um cargo de liderança e simplesmente largam as atividades para a equipe. Isso não é liderar. Tampouco isso é gerenciar. Delegar, ele incide em você determinar que tarefa vai ser delegada a quais talentos de acordo com suas habilidades. Ver se essas pessoas, esses talentos estão dispostos, estão preparados tecnicamente para assumir. Esse desafio está de acordo? Até fazendo uma analogia, imagina no futebol, se você tem um super talento ali no ataque, um Haaland, por exemplo, ou talvez o Ronaldinho Gaúcho, quando jogava futebol, imagina se você pega esse talento com essa super habilidade no ataque e você coloca para jogar no gol. Ele continua sendo um excelente talento no futebol, mas ele não vai desenvolver ao máximo a sua potência naquele determinado tema, naquela determinada posição específica. Então, o líder, o delegar incide em conhecer já a equipe que vem lá no primeiro ponto, saber que tarefas cabem para determinado talento naquela equipe, encontrar essa pessoa certa. E não basta, precisa ter instruções claras, o que se espera dessa pessoa, o que se espera desse talento em termos técnicos de entrega, de prazo, de qualidade, de quantidade, de alcance. Tudo isso precisa ser acordado, estabelecido
e com muito compromisso e comprometimento de ambas as partes. Como delegar é praticamente uma arte, é diferente de largar. Então o líder, que é líder de fato, que ele vai ser alçado ali uma posição de um líder, que ele vai ser admirado, é aquele que acompanha e fala: o que eu posso te servir? Tem alguma informação que você precise? Algum recurso necessário que você não tenha, que eu possa fornecer para que você consiga performar no teu melhor e entregar com mais eficiência, mais eficácia e que se torne isso algo com efetividade? Então, esses são os pontos do delegar. Está de acordo, professor, em relação à estratégia? Você sabe que eu estou pensando no que você está falando, e eu acho que esse processo de delegação, ele sem dúvida nenhuma passa de você conhecer os seus liderados. Né? Porque tem o seguinte, tem gente que você chega e explica para ele e fala assim: você entendeu? Ele fala assim: eu entendi claramente. Aí você deixa essa pessoa, ela vai entregar, ela vai fazer sozinha, não se preocupe com ela, sabe assim? É provável até que ela entregue melhor do que você imaginava. Esse é um tipo de perfil. Tem o outro extremo, sabe qual é o outro extremo? Você conversa, você combina, juntos vocês negociam prazos, escopo, etc, etc. Isso na segunda-feira. Aí na terça-feira você tem que chamar a pessoa de novo e falar: e aí, como é que andou? O que você está precisando? Deu certo? O que está faltando? Tá certo? Aí você vai ter que ajudar a pessoa. Aí na quarta-feira você chama de novo. E aí, como é que foi? Ou seja, esse conhecer os seus liderados tem a ver inclusive com isso. Por quê? As pessoas são diferentes. Então tem gente que você dá a ela uma tarefa e você fica tranquilo que essa pessoa ela vai realizar, vai fazer, vai acontecer e vai dar conta. E tem gente que não. Tem gente que, se você não acompanhar essa pessoa assim, de forma absolutamente regular e cotidiana, ela não vai conseguir entregar. Ou seja, então liderar, não existe uma maneira só de liderar. É porque a gente precisa conhecer as pessoas. Né? Cada pessoa, cada liderado tem um jeito de ser. E a gente, como líder, precisa se adaptar a isso. Então o líder tem muito disso, ele se adaptar a certas possibilidades, a capacidade de entendimento, a capacidade de discernimento, a capacidade de crítica do seu liderado. É certo, professor Juliano? Opa, muito bom. Como o professor falou, existem várias formas de liderar. E esse outro ponto que o professor já avançou um pouco se chama liderança situacional. Aliás, se você quiser se aprofundar um pouco sobre isso, quiser saber mais, comente aqui que a gente faz um vídeo também para vocês. Vamos lá. Ao quinto e último ponto que todo novo gestor deve saber aqui, pontos essenciais. O último ponto é: seja aberto, adaptável à mudança. Essa questão da flexibilidade. Essa flexibilidade às novas ideias. Quando a gente pratica aquela escuta ativa, fatalmente a gente vai ouvir novas ideias, que muitas vezes vão ser diferentes daquilo que nós gostaríamos. No entanto, elas podem ser extremamente interessantes e inteligentes para aplicabilidade na nossa área, no nosso setor. Se nós formos líderes flexíveis, a gente vai ter abertura para essa ideia. Agora, se formos apenas aquele chefe, né, focado e centrado no próprio umbigo, pode perder o timing de ter essa questão da mudança. E para a estratégia, mudança não na estratégia, mas no cenário acontece o tempo todo. É isso mesmo, professor? Pois é, você trouxe dois pontos muito bons, Rebeca. Um deles é que um bom líder, ele é, acima de tudo, um bom ouvinte. Eu acho que, de um modo geral, se eu fico aqui pensando no que você acabou de falar, em grandes líderes, que são líderes mundiais, líderes que eu ouvi falar, gente com quem eu convivi, eu acho que, de um modo geral, esses líderes são muito bons ouvintes. Eu me lembro, inclusive, que eu tinha um tio que ele teve uma oportunidade, ele era diretor de um banco, de ter uma reunião com o Silvio Santos, uma equipe do Silvio Santos. E ele me contou que ele achou muito marcante, assim, que o Silvio Santos deixou todos os diretores dele falar primeiro. E ele só ouviu. Que depois, na hora que todo mundo parou de falar, aí ele deu a decisão dele. Ou seja, ele que na hora que está lá apresentando o show dele lá, ele era um extraordinário comunicador, ele se mostrou, e ele, obviamente, por todos os seus méritos, construiu um império, entre outras coisas, porque além de ser um excelente comunicador, ele era um excelente ouvinte. Então, eu acho que o líder precisa saber ouvir. Agora, olhem como a gente começa a ir para outros pontos mais sutis que cabem à liderança. A questão da resiliência. Mudança, transformação implica em instabilidades. Então você vai ter aquela instabilidade, você não sabe exatamente o que fazer. Quando a gente transfere esse olhar para um olhar de oportunidade, isso é quando entra a questão da resiliência.
quão resiliente você é para apoiar, para confiar nessas novas oportunidades, de ver um possível problema como uma oportunidade. Qual é o olhar seu como gestor? Você vê o problema ou você vê a oportunidade? Olhar o problema é extremamente importante, porque se você olha o problema, você pode enxergar uma oportunidade. Agora, se você se limitar apenas ao problema, é lá que você vai ficar. Mas será que é isso que a empresa espera de você? Ou será que você foi contratado justamente para resolver problemas? E aí, o que você traz em relação a Você isso? sabe que você falou isso, me veio na cabeça a pandemia, né, que foi uma baita mudança. Para ter uma ideia, assim, a pandemia estava começando, uma coisa ainda muito distante, assim. Eu levei meu filho no pediatra. E ele, além de ser pediatra, ele é também um infectologista, uma pessoa, assim, extremamente sábia. Eu perguntei, e aí, doutor, o que o senhor acha dessa história dessa pandemia aí, dessa história de Covid? O senhor acha que até outubro a gente não vai falar mais nisso? E ele falou assim, André, se... Aí ele começou a colocar o SIS, né? Se os órgãos reguladores, como, por exemplo, o FDA, Anvisa, se a indústria farmacêutica, se... Ele colocou um monte de se, vai demorar 3 anos. Eu falei, o quê? 3 anos? Ele falou, porque vai ter a cepa 1, vai ter a cepa 2. Ou seja, ele desenhou o cenário assim, sabe, ele não errou em nada. Eu saí de lá completamente chocado. Eu vim de volta no dia seguinte aqui, no meu computador Prime, nós estamos jogando. E eu reuni minha equipe, eu falei, cara, vamos olhar todos os nossos clientes. E aí, para você ter uma ideia, a gente separou assim, clientes em 3 categorias. O cliente que a gente chamou assim, de cliente verde. Quem é o cliente verde? É aquela empresa, sabe assim, que ela tem estrutura, ela tem recursos para poder passar períodos difíceis. Aí a gente colocou lá empresas amarelas, são aquelas que, olha, vão passar um perrengue. E as empresas vermelhas. Quem eram as empresas vermelhas? Por exemplo, o estúdio de Pilates, sabe aquele restaurante que não servia via iFood, não tinha entrega, só servia no salão. O que a gente começou a fazer? A gente começou a ligar para esses clientes e dizendo para o seguinte, olha, você que tem aí seu estúdio de Pilates, por que você não cria um kit, sabe assim, com elástico, com borda, essas coisas que você usa aí, mas que não são tão caras, e você oferece esses kits aqui para os seus, sei lá, para os seus alunos aqui, e aí você começa a dar aula para eles via Zoom, via Meet, qualquer um desses meios aqui, porque a gente acha que você provavelmente vai ter que fechar seu estúdio aí por muito tempo. Ou seja, esse médico trouxe, sabe assim, essa informação e a gente saiu, sabe, tomando atitude em relação a isso, para poder ajudar as pessoas. E isso mostra o que eu chamo de responsiveness, né? Responsive é a capacidade de resposta. Eu acho que o líder precisa ter uma enorme capacidade de responder a essas mudanças, porque elas acontecem o tempo inteiro, não é isso? Aliás, uma vez conselheiro, sempre conselheiro, né? Saiu aconselhando, inclusive, seus clientes a ter uma atitude antecipatória em relação ao que viria, que ninguém sabia exatamente como, mas baseado na sua escuta, que você achou relevante, você passou esse conhecimento para frente. Por isso que é conselheiro, né? Não por acaso aconselhar uma série de empresas aí. Muito bem. Bom, a questão, né? Como liderar nessa mudança? Porque não é só saber ouvir, se antecipar, trazer desses problemas oportunidades. Como, apesar dessa instabilidade toda, ainda persuadir uma equipe, liderar uma equipe e inspirar uma equipe em meio a tantas incertezas, a esse mundo hoje chamado de frágil, ansioso, não linear e praticamente incompreensível, que é o conceito Bunny. Então, esses são os pontos que todo novo gestor, pontos essenciais, deve saber. E, aliás, se você tem dúvida do porquê disso, olha só, você que gosta de números aí, uma pesquisa recente do LinkedIn diz que 80% dos colaboradores internos estão dispostos a trocar de empresa quando identificam um gestor ruim. Então, tá aí os argumentos. Se você quer ser um gestor simplesmente pelo status, pelo poder, por outras motivações, está na hora de você rever e sim, vai estudar e se preparar para fazer uma gestão como ela deve ser, com liderança, com inspiração, com responsabilidade e protagonismo. Professora Juliana, muito obrigado, muito legal. Qual vai ser o próximo capítulo? Nós vamos falar sobre liderança transformacional, ou, num outro contexto aqui, ou transforma ou morre. Legal. Ficou curioso, então, né? Se você está gostando, sabe assim, continua seguindo a gente, compartilha isso com as pessoas que você conhece e, sabe assim, bota o sininho lá para você receber notificações sobre novos vídeos que a gente vai postar e não perca o próximo capítulo da série.